Treinamento de especialidade em saúde comportamental. O que é saúde comportamental? Definir saúde mental é complicado devido a diferenças culturais e teorias concorrentes da mente. Saúde comportamental refere-se à capacidade de uma pessoa de compreender e satisfazer suas próprias necessidades, atividades da vida diária ou AVDs, de lidar com o estresse e de participar de uma comunidade. As pessoas podem ter problemas físicos e ou mentais com essas tarefas. Exemplo: demência. Alguém com demência tem um problema físico que causa perda da função cerebral. Eles podem ter problemas de memória, fala e pensamento. Eles podem perder a capacidade de conversar facilmente, ou até mesmo de cuidar de si mesmos. Demência. Demência é uma palavra latina que significa perda da mente. A demência resulta da deterioração física no cérebro, que pode ter muitas causas: derrame, traumas, como acidentes automobilísticos, causas desconhecidas. Em todos os casos de demência, danos ao cérebro causam problemas de memória, pensamento e comunicação. Vagando, wandering. Vagando é quando o paciente não reconhece seu entorno e anda sem rumo. Eles podem sair de casa ou entrar em situações perigosas. Se alguém está desorientado, pode vagar. Como os olhos e ouvidos na casa dos pacientes, você deve ligar e relatar se você notar que seu paciente está tentando vagar. Fuga, elopement. Fuga é definida como um paciente que sai de casa ou ambiente de cuidado, quando fazê-lo pode representar uma ameaça iminente para a saúde ou segurança do paciente, porque o paciente foi considerado muito doente ou prejudicado para tomar uma decisão fundamentada de sair. Demência, medicamentos. O HHA deve estar atento ao diagnóstico de demência e procurar medicamentos como inibidores da colinesterase. Estes medicamentos funcionam aumentando os níveis de um hormônio envolvido na memória e julgamento. Eles incluem donepezil, Aricept, Adlarity, rivastigmina, Ezelon, e galantamina, Razadine ER. Embora usados principalmente para tratar a doença de Alzheimer, estes medicamentos também podem ser prescritos para outras demências. Eles podem ser prescritos para pessoas com demência vascular, doença de Parkinson e demência do corpo de Lewy. Os efeitos colaterais podem incluir náuseas, vômitos e diarreia. Outros possíveis efeitos colaterais incluem diminuição da frequência cardíaca, desmaios e problemas de sono. Memantina. Memantina, Namenda. Funciona regulando a atividade do glutamato. O glutamato é mais um hormônio envolvido em funções cerebrais, como aprendizagem e memória. A memantina, às vezes, é prescrita com um inibidor da colinesterase. Um efeito colateral comum da memantina é tontura. Outros medicamentos. O paciente pode tomar outros medicamentos para tratar sintomas ou outras condições. O paciente pode precisar de tratamento para depressão, problemas de sono, alucinações, parkinsonismo ou agitação. Demência, reconhecimento de sinais e sintomas de progressão da doença e prevenção e intervenções de fuga. Fique atento ao diagnóstico e à medicação. A demência é uma doença que irá progredir ao longo do tempo. Pacientes com demência devem ter pulseira de retorno segura. Ao entrar em casa, observe se o paciente está usando pulseira, se não incentivar a usar pulseira. Se o paciente não tiver pulseira de retorno segura, informe o coordenador imediatamente. Esteja atento a novos sinais e sintomas que são um prelúdio para a fuga e comunique-os ao seu coordenador imediatamente. Estes incluem agitação, agitação à noite, ritmo, remexer, frequentemente abrir e fechar a porta. Verbalizar de forma inadequada, por exemplo. Necessidade de ir ao trabalho, necessidade de ver os pais, necessidade de passear com o cachorro. Demência. Reconhecimento de sinais e sintomas de progressão da doença e prevenção de fuga e intervenções continuadas. A HHA precisa alertar o coordenador quando esses comportamentos se manifestarem, para que intervenções possam ser implementadas pela família. A maioria das pessoas vaga quando está com alguém. Cuidador vai ao banheiro, membro sai de casa. Nunca ser deixado sozinho não é intervenção suficiente. Implementação de segurança. Se o paciente nunca está sozinho, precisa estar no lugar. Alarme de porta, parafuso, espelho por porta. Sinal de parada pela porta. Às vezes, quando as pessoas veem seu próprio reflexo, elas não abrem a porta.
Para casos mútuos, alerte imediatamente o coordenador se o paciente que está direcionando o atendimento vai ao hospital ou está planejando ir embora. Pôr do sol, sundowning. O termo pôr do sol refere-se a um estado de confusão que ocorre no final da tarde e dura até a noite. O pôr do sol pode causar diferentes comportamentos, como confusão, ansiedade, agressividade ou ignorar direções. O pôr do sol também pode levar ao ritmo ou à deambulação. O pôr do sol não é uma doença. É um grupo de sintomas que ocorrem em um horário específico do dia. Estes sintomas podem afetar pessoas com doença de Alzheimer e outros tipos de demência. A causa exata desse comportamento é desconhecida. Fatores que podem agravar a confusão no final do dia: fadiga. Passar um dia em um lugar desconhecido, pouca iluminação, aumento das sombras. Fatores que podem agravar o sundowning continuaram: interrupção do relógio interno do corpo, dificuldade em separar a realidade dos sonhos, estar com fome ou sede, presença de uma infecção como uma infecção do trato urinário, estar entediado ou com dor, depressão. Dicas para reduzir o sundowning: mantenha uma rotina previsível para a hora de dormir, acordar, refeições e atividades. Planeje atividades e exposição à luz durante o dia para incentivar a sonolência noturna. Limite o cochilo diurno. Limite a cafeína e o açúcar às horas da manhã. Ligue uma luz noturna para reduzir a agitação que ocorre quando os arredores estão escuros ou desconhecidos. À noite, tente reduzir o ruído de fundo e atividades estimulantes, incluindo assistir TV, que às vezes pode ser perturbador. Em um ambiente estranho ou desconhecido, traga itens familiares, como fotografias, para criar um ambiente mais descontraído e familiar. Toque música familiar e suave à noite, ou sons relaxantes da natureza, como o som das ondas. O que é saúde comportamental? Saúde comportamental para os meios de GAGA. Compreender planos de cuidados para diferentes tipos de problemas comportamentais de saúde. Aprender a trabalhar com pacientes cujo comportamento pode dificultar o cuidado. Pacientes precisarão de apoio interdisciplinar. Medicação, médicos, enfermeiros, terapia, conselheiros, terapeutas, assistentes sociais licenciados, LMSWs, apoio às AVDs, enfermeiros, HHAs. Terminologia de saúde comportamental. Antes de olharmos para diferentes diagnósticos comportamentais de saúde e planos de cuidados, vamos nos familiarizar com termos que são usados para falar sobre comportamento. Você pode vê-los em planos de cuidados, ouvi-los durante conferências de casos, ou usá-los para relatar sobre um paciente que você cuidou. Embora os comportamentos possam ter muitas causas, ser capaz de descrevê-los com precisão pode ser muito útil para enfermeiros e gerentes de cuidados. Afeição. O afeto de uma pessoa é seu tom emocional e expressão. Alguém pode ter um efeito apropriado ou inadequado, dependendo de como reage. O afeto embotado significa que a pessoa não tem muita resposta emocional. É comum na depressão. Afeto plano significa nenhuma expressão. O rosto é como uma máscara, geralmente associada à esquizofrenia. O afeto lábil, retratado à direita, inclui rir ou chorar em momentos inapropriados. Humor. O humor de alguém é o seu estado emocional geral. Os humores são difíceis de descrever, mas geralmente são positivos ou negativos. A depressão e os transtornos bipolares são chamados de transtornos de humor. Eles fazem com que alguém experimente humores negativos duradouros, depressão, ou humores que mudam de positivos para negativos, bipolar. Orientação. Existem 3 níveis de orientação: pessoa, lugar, hora. Alguém que é orientado tempos 3 sabe quem é, onde está e quando está. A orientação é importante para a capacidade de alguém de atender às suas próprias necessidades e agir adequadamente em situações sociais. Alguém que está desorientado pode não se lembrar onde está e o que está acontecendo ao seu redor. Então pode perder tarefas importantes, como tomar medicamentos. Aparência. A aparência de alguém refere-se à forma como ela se apresenta e inclui vestir, higiene e postura. Como diferentes culturas têm normas diferentes para vestimenta e higiene, é importante falar sobre aparência em termos do que é normal para a pessoa, ou sua linha de base. Alguém com uma aparência desgrenhada pode não ter lavado o cabelo, ou pode estar usando as mesmas roupas dia após dia. Agitação.
A agitação é um estado de excitação negativa. É o oposto da calma. A sensação de agitação é a sensação que temos quando estamos estressados. Ser capaz de observar e relatar a agitação é importante, pois a agitação pode levar a comportamentos negativos, gritar, bater, xingar, etc. Tratar causas de agitação é um grande fator na enfermagem em saúde comportamental. Revisão de diagnósticos. Agora que discutimos palavras-chave para usar ao descrever o comportamento do paciente, vamos rever alguns diagnósticos diferentes. Cada um deles representa um problema físico ou mental diferente, mas todos eles podem ser descritos em termos de comportamento. Ansiedade. Alguém com ansiedade tem problemas com sentimentos de preocupação e medo. Podem ser constantes ou súbitas e graves. É normal até certo ponto sentirmos preocupação e medo. Pessoas com transtornos de ansiedade têm respostas anormalmente fortes. Tipos de transtornos de ansiedade. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade. Transtorno de pânico. Sentimentos súbitos e avassaladores de medo, ou ataques de pânico. Eles têm sinais físicos, como suor, respiração rápida, batimentos cardíacos acelerados e sensação de que estão prestes a morrer. Ansiedade social. Medo relacionado a contextos sociais. Medo de constrangimento ou julgamento que é tão ruim, as pessoas evitam socializar. Tipos de transtornos de ansiedade. Ansiedade generalizada. Sentimentos constantes de agitação, pensamentos desagradáveis, preocupações com o futuro ou medos que não são realistas. Alguém que está sempre se preparando para o pior. Fobias. Medos específicos e intensos. Podem ou não ser razoáveis. Um exemplo clássico é a claustrofobia. Medo de espaços fechados. Um claustrofóbico terá dificuldade em entrar num avião, porque sabe que não consegue sair facilmente. Depressão. A depressão é um transtorno de humor, assim chamado porque se refere ao estado emocional de alguém durante um longo período de tempo, semanas ou meses. É normal que todos tenham humores positivos e negativos, dias bons e dias ruins. Todos nós tendemos a ter nossos altos e baixos. Pessoas com depressão podem experimentar humores positivos mesmo por longos períodos de tempo, mas também experimentarão humores negativos longos e graves. Sinais e sintomas de depressão. Sentimentos persistentes tristes ou vazios. Fadiga, falta de energia. Perda de interesse por coisas que se costumava desfrutar. Mudança no apetite. Muito ou pouco, insônia ou dormir demais. Pensamentos de morte ou suicídio. Tipos de depressão. Depressão maior. Pelo menos um episódio de sintomas tão graves que interferem na capacidade de uma pessoa de trabalhar, dormir e viver uma vida normal. A maioria das pessoas com depressão maior tem episódios cíclicos e recorrentes. Depressão persistente. Episódio de sintomas depressivos que persiste por mais de 2 anos. Depressão pós-parto. Episódio de sintomas depressivos que ocorre em uma mulher que deu à luz recentemente. Muitas vezes chamado de baby blues. Transtorno afetivo sazonal. Os sintomas depressivos que começam durante os meses de inverno e geralmente diminuem durante os meses mais quentes. Esse tipo de depressão tem sido associado à falta de luz solar. Transtorno bipolar, também conhecido como transtorno maníaco-depressivo. Causa mudanças incomuns e severas no humor, mais extremos e duradouros do que os altos e baixos normais que todos experimentamos. A inconsistência no humor ao longo do tempo pode perturbar severamente a vida social, o trabalho e a vida familiar. Alterações no sono e no comportamento acompanham mudanças no humor. Transtorno bipolar. Períodos críticos incluem longos períodos de alta energia, aumento da atividade, sentir-se alto, facilmente distraído, inquieto, comportamentos prazerosos e de alto risco. Muitas pessoas com problemas de jogo tomam decisões irresponsáveis durante os períodos críticos. Os períodos depressivos incluem falta de energia, sentir-se excessivamente triste ou sem esperança, problemas de concentração ou memória, pensamentos de morte ou suicídio, muito semelhante aos sintomas de depressão. Esquizofrenia. Esquizofrenia é um termo amplo para distúrbios cerebrais crônicos que envolvem problemas para perceber o que é real. Os especialistas acreditam que há múltiplas causas para a esquizofrenia, incluindo genética e meio ambiente.
As 3 fotos abaixo foram pintadas por um paciente com esquizofrenia à medida que sua doença piorava com o tempo. Todos são pinturas do mesmo gato. Observe como a percepção da pessoa sobre o gato é principalmente normal à esquerda, depois surreal, depois pouco reconhecível. Esquizofrenia, sinais e sintomas da esquizofrenia. Alucinações. A pessoa pode ver, ouvir, cheirar, provar ou sentir coisas que outras pessoas não veem. Ouvir vozes que ninguém mais ouve é a alucinação mais comum. As vozes que ouvem podem falar com eles, dizer-lhes para fazer coisas, ou mesmo falar com outras vozes. Delírios, crenças fixas, falsas. Estes podem ser amplos e bizarros, mas não mudam. Exemplos são pessoas que acreditam ser outra pessoa, geralmente alguém famoso. Outro delírio comum é o delírio paranoico, ou a crença de que outras pessoas estão conspirando secretamente contra eles. Esquizofrenia, sinais e sintomas. Distúrbios do pensamento. A pessoa pode ter problemas para manter os pensamentos organizados. Eles podem falar de uma maneira distorcida que faça sentido para eles, mas não para qualquer outra pessoa. Sintomas negativos. A pessoa pode não interagir com os outros, mesmo quando abordada. Eles podem desenvolver afeto plano, ou falta de respostas emocionais. Eles podem se mover repetitivamente, ou parar de se mover e responder totalmente. Transtorno de estresse pós-traumático, PTSD. O transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, é uma condição de saúde mental que é desencadeada por um evento aterrorizante, seja experimentando-o ou testemunhando-o. Os sintomas podem incluir flashbacks, pesadelos e ansiedade grave, bem como pensamentos incontroláveis sobre o evento. A maioria das pessoas que passam por eventos traumáticos pode ter dificuldade temporária de adaptação e enfrentamento. Mas com o tempo e um bom autocuidado, elas geralmente melhoram. Se os sintomas piorarem, durarem meses ou até anos e interferirem no seu funcionamento diário, você pode ter TEPT. Obter tratamento eficaz após o desenvolvimento dos sintomas de TEPT pode ser fundamental para reduzir os sintomas e melhorar a função. Comunicação. Quando discutimos a capacidade de comunicação de alguém, estamos falando de 2 coisas: expressão e compreensão. Para ser capaz de se comunicar, você deve ser capaz de expressar seus pensamentos e ser capaz de compreender o que os outros estão dizendo. Comunicação. Alguém com problemas comportamentais de saúde pode ter dificuldade em se comunicar de forma eficaz. Alguém com ansiedade pode ter medo de comunicar como se sente. Eles podem evitar situações sociais porque são desconfortáveis. Alguém com esquizofrenia pode ter dificuldade em organizar seus pensamentos. Alguém com demência pode ter dificuldade em compreender o que lhe é dito, se a pessoa que fala muito rápido. Comunicação. Quando alguém tem dificuldade para se comunicar, pode se sentir isolado e desamparado. Eles podem sentir medo de que suas necessidades não sejam atendidas. Eles podem simplesmente não entender o que está acontecendo ao seu redor. Pacientes que se sentem isolados ou com medo são muito mais propensos a ter comportamento disruptivo. Eles são mais propensos a xingar, gritar, brigar com seu cuidador e resistir ou recusar o atendimento. Facilitando a comunicação. Saiba o que seu paciente gosta, o que o deixa confortável. Dê tempo ao seu paciente para reunir seus pensamentos. Use frases curtas e fale com clareza. Fique atento aos indicadores de linguagem corporal. Use gestos para ajudar a se comunicar. E você pode criar situações em que eles se sintam à vontade. E eles não se sentirão apressados ou pressionados a falar. Assim, seu paciente pode entender facilmente. A linguagem corporal pode falar mais alto do que as palavras, quando seu paciente tem dificuldade com palavras. Conectando diagnósticos, comunicação e comportamentos. Aprendemos sobre alguns diagnósticos comuns para problemas de saúde comportamental. Aprendemos sobre palavras que usamos para descrever comportamentos. Falamos sobre o papel que a comunicação desempenha no comportamento de uma pessoa. Vamos explorar alguns comportamentos comuns que dão problemas aos enfermeiros e HHH no ambiente de cuidados domiciliares e conectá-los ao que aprendemos. Comportamento. Verbalmente combativo. Os pacientes agitados podem xingar, gritar ou insultar seus cuidadores. O comportamento verbalmente combativo pode ser um sinal de que o paciente está prestes a ser fisicamente combativo.
Observe a linguagem corporal do paciente e dê ao seu paciente tempo para expressar seus pensamentos. Comportamentos fisicamente combativos. Pacientes que batem, mordem, lutam ou cospem em seus cuidadores estão exibindo comportamentos fisicamente combativos. Comportamento inadequado. Pacientes com problemas comportamentais de saúde podem apresentar comportamento sexual inadequado, como piadas sujas, tateando ou acariciando o despir, tirar a roupa em público. Esses comportamentos devem ser sempre relatados ao enfermeiro ou ao gerente assistencial. Não tenha medo de falar e buscar ajuda para criar limites e prevenir esses comportamentos. Respondendo ao comportamento disruptivo. Sem confronto, pacientes com transtornos de humor, demência e outros problemas de saúde comportamental às vezes direcionam comportamentos negativos para seus HHAs. Tais comportamentos podem incluir gritar, xingar, cuspir, bater ou jogar objetos em seu HHA. Embora todos esses comportamentos sejam problemas sérios que devem ser relatados, também é muito importante que você se prepare para se manter não conflituoso e profissional nesses momentos. Sem confronto. Faça contato visual com o paciente. Fale com eles em seu próprio nível. Se estiverem sentados, sente-se. Se eles estiverem na cama, desça na beira da cama. Não se incline sobre eles. Fale em um tom de voz uniforme e normal. Refere-se ao seu comportamento, não a eles. Afirmar que não é o K, por exemplo, gritar e me xingar não é aceitável. Obterá melhores resultados do que não grite comigo. Saída do local pelo cuidador. Manter a calma com um paciente que está gritando, xingando ou batendo é muito mais fácil falar do que fazer. Você pode achar que precisa se afastar de uma situação. Tire um tempo limite do cuidador. Os tempos limite do cuidador permitem que você mantenha seu profissionalismo e dê ao seu paciente a chance de reavaliar seu próprio comportamento. Saída do local pelo cuidador, certifique-se de que o paciente estará seguro se você se afastar. Avise-o sobre o que você irá fazer. Vou sair por 5 minutos, volto logo. Avise-o que você está voltando. Saia da sala, use seu relógio ou telefone para cronometrar a si mesmo. Retorne pontualmente. Tire um tempo para ligar para o escritório e relatar o que aconteceu. Deixe-os saber que você está tentando um tempo limite de cuidador. Quando você retornar, chegue ao nível dos olhos do paciente. Pergunte se ele está pronto para voltar ao que você estava tentando fazer antes. Dê-lhe a chance de se acalmar e mudar de comportamento. Quando o comportamento se torna uma emergência. Assim como há momentos em que um paciente pode direcionar o comportamento negativo para seu HHA, há também momentos em que o comportamento negativo fica fora de controle e você deve ligar para o 911. O paciente está em perigo ou é um perigo para si mesmo. O paciente ameaça o HHE ou puxa uma arma em direção ao HAA. O HAA é colocado em perigo por causa de uma situação no local, por exemplo, uma situação de violência doméstica. Se você está em dúvida sobre a sua segurança ou a segurança do paciente, o melhor é sempre fazer a ligação. Resolução de problemas comportamentais. Segurança em primeiro lugar. Garanta a sua segurança e a do paciente. Outra abordagem para lidar com comportamentos negativos ou combativos do paciente é usar um método comportamental de resolução de problemas. Isso é especialmente útil para pacientes que têm dificuldade em comunicar suas necessidades, como pacientes com demência ou esquizofrenia. Você pode usar um método de resolução de problemas comportamentais sozinho ou com um enfermeiro ou gerente de cuidados para ajudá-lo. Registrando e relatando comportamentos disruptivos. Os HHS têm mais tempo de contato com os pacientes do que qualquer outro membro da equipe de saúde. Enfermeiros, gerentes de atendimento, assistentes sociais médicos. Portanto, os HHAs desempenham um papel vital como repórteres de indicadores de saúde do paciente e cuidadores primários. Por exemplo, se um paciente cai em casa, toda a equipe depende da resposta do HHA. Ligue para o 911. Auxiliar o paciente a procurar atendimento médico. Avise o consultório e o enfermeiro. Registrando e relatando comportamentos disruptivos. Para pacientes com problemas comportamentais de saúde, os indicadores comportamentais discutidos no módulo 1 tornam-se importantes ferramentas de notificação. Afetar. Orientação, humor, aparência e agitação. Os HHAs podem fazer uma grande diferença na qualidade do cuidado de seus pacientes
conhecendo e relatando efetivamente esses indicadores, especialmente em situações em que a equipe de atendimento está tentando lidar com comportamentos disruptivos ou incomuns. Registrando e relatando o comportamento do paciente. Durante o plantão, cada HHA deve manter um bloco de notas e caneta disponíveis em casa. Ao relatar o comportamento do paciente, há vários pontos-chave a serem incluídos: hora e local. O que aconteceu imediatamente antes do comportamento do problema. Qual foi a resposta do HA ao comportamento problemático? Indicadores comportamentais: afeto, humor, aparência, orientação, agitação. Registrando o comportamento do paciente, faça referência às pessoas pelo título: paciente, enfermeiro, HA, médico, gerente de cuidados. Sempre inclua os pontos-chave discutidos: tempo, lugar, ação imediatamente antes do comportamento, resposta ao comportamento e quaisquer indicadores. As anotações devem ser guardadas pelo HAA e não deixadas no local. Se for solicitado a entregar notas, elas devem ser entregues ao escritório Premier em que o HAA trabalha. Abuso de substâncias. As pessoas costumam pensar em drogas ilegais, como maconha ou cocaína, quando pensam em abuso de substâncias. No entanto, substâncias legais também podem ser consumidas de forma abusiva. Os analgésicos prescritos legalmente podem ser consumidos de forma abusiva. O álcool é uma droga lícita para maiores de 21 anos, muitas vezes usada em excesso ou de forma abusiva. Solventes e colas podem ser cheirados para criar um efeito de alucinação. Estas são substâncias disponíveis na maioria das lojas de hardware, que podem ser usadas de forma abusiva. Fator comum: mudanças de comportamento. A principal coisa a lembrar sobre o abuso de substâncias é que o comportamento da pessoa muda. O abuso contínuo de substâncias faz com que outras coisas na vida se tornem mais importantes do que trabalho, família, atividades da vida diária. O objetivo do tratamento do abuso de substâncias é remover a influência da substância em seu comportamento e apoiar o indivíduo e sua família à medida que se reajustam às atividades normais. Abuso de substâncias. Alguém com um vício tem um problema físico, com sintomas de abstinência observáveis. Seu vício pode causar irritabilidade, mudanças de humor ou uma falta de capacidade de lidar com o estresse. Eles podem perder sua capacidade de funcionar normalmente, trabalho, cuidados com a família, etc. Definindo o abuso de substâncias. Há uma ampla gama de definições para abuso de substâncias. Em geral, o abuso de substâncias refere-se a um padrão de uso de uma substância, droga, que é usada em quantidades ou por métodos que causam danos a si mesmos ou a outros. Abuso de substâncias. O abuso de substâncias é outra categoria ampla. Pacientes que abusam de substâncias, independentemente do tipo, apresentam alterações de comportamento decorrentes dessas substâncias. O exemplo clássico é a dependência. Pessoas que são viciadas em uma substância devem consumi-la para funcionarem normalmente. Parar o uso da substância causa abstinência, irritabilidade, forte desejo pela substância, agitação, náuseas, vômitos, diarreia, convulsões, abuso de substâncias e saúde comportamental. O abuso de substâncias tem um enorme efeito na saúde comportamental de uma pessoa, isso porque a maioria das drogas tem propriedades psicoativas. Psicoativo significa que a droga afeta a função do cérebro. As drogas psicoativas causam alterações na memória, consciência, pensamentos, alteração de humor e comportamento de uma pessoa. Há uma enorme gama de drogas psicoativas. Muitas delas são legais e consumidas diariamente em todo o mundo. Consumo versus abuso. Se existem muitas drogas psicoativas diferentes, algumas das quais são legais e consumidas todos os dias, então onde traçamos a linha sobre o comportamento e o chamamos de abuso de substâncias? Abuso de substâncias significa uso de uma droga psicoativa que interfere no que definimos como saúde comportamental. Lembra-se da nossa definição de saúde comportamental? Um padrão de uso de drogas que interfere na capacidade de uma pessoa de compreender e satisfazer suas próprias necessidades, de lidar com o estresse e de participar de sua comunidade. Por que algumas drogas são mais propensas a serem consumidas de forma abusiva? As drogas variam muito em seus efeitos e potência.
Isso ocorre porque elas possuem efeitos diferentes no cérebro. Certos tipos de drogas, como analgésicos, têm uma combinação de efeitos que são particularmente propensos a encorajar o abuso. Euforia, tolerância, dependência de substâncias. Esses 3 sintomas não fazem você consumir uma droga de forma abusiva, mas eles tornam o abuso mais provável. Por que algumas drogas são mais propensas a serem consumidas de forma abusiva? Euforia, sentimentos intensos de prazer, bem-estar e alegria. Tolerância, diminuição dos retornos. Com o tempo, a droga perde sua eficácia, a menos que a quantidade usada, dosagem, seja aumentada. Dependência de substâncias, um estado causado pelo uso repetido de drogas. Ao parar o uso de drogas, causará sintomas de abstinência. Os analgésicos causam euforia, tolerância e podem levar à dependência de substâncias. Portanto, eles são altamente regulamentados. Abstinência. Sintomas desagradáveis, experimentados com a cessação, parada do uso de drogas. Diferentes drogas causam diferentes sintomas de abstinência. Como estávamos usando analgésicos como exemplo, seus sintomas de abstinência estão retratados à direita. Conectando o que aprendemos. Vamos voltar à nossa definição de abuso de substâncias. Um padrão de uso de drogas que interfere na capacidade de uma pessoa de compreender e satisfazer suas próprias necessidades, de lidar com o estresse e de participar de sua comunidade. Quando você pensa em dependência de substâncias e abstinência, é fácil ver como o consumo de substâncias por alguém pode chegar ao ponto de interferir em sua vida diária. Conectando o que aprendemos. Vamos voltar à nossa definição de abuso de substâncias. Um padrão de uso de drogas que interfere na capacidade de uma pessoa de compreender e satisfazer suas próprias necessidades, de lidar com o estresse e de participar de sua comunidade. Quando você pensa em dependência de substâncias e abstinência, é fácil ver como o consumo de substâncias por alguém pode chegar ao ponto de interferir em sua vida diária. Vício. Embora muitas substâncias possam ser abusadas, aquelas que combinam euforia, tolerância e dependência são particularmente devastadoras para a saúde comportamental de uma pessoa. Este homem foi dependente de heroína por cerca de 25 anos. Ele perdeu a esposa, que também era dependente de heroína, para o HIV. Seus filhos foram retirados de seus cuidados pelo Estado. Ele foi inscrito em um programa de metadona, mas nunca parou de usar heroína. Dependência é o uso contínuo incontrolável de uma droga, apesar das consequências negativas. Drogas comuns de abuso. Álcool, indiscutivelmente a droga mais abusada. Os padrões de abuso podem ser crônicos, longo prazo, ou agudos, curto prazo, como o binge drinking. O álcool afeta significativamente o humor e o comportamento. O comportamento alterado sob efeito de álcool está fortemente relacionado à violência doméstica e aos acidentes automobilísticos. Drogas comuns de abuso. Anfetamina, metanfetamina. Essas são 2 drogas diferentes, todavia, têm efeitos semelhantes. Ambas são drogas poderosas que levam à dependência. O consumo de anfetaminas e metanfetaminas aumentou dramaticamente nos últimos 100 anos. Essas drogas devem ser feitas, ou cozidas, e os ingredientes tóxicos no processo de cozimento causam danos adicionais ao usuário. Drogas comuns de abuso. Heroína. Uma das drogas mais antigas e fortes, os registros de abuso de heroína remontam a centenas de anos. Muitos medicamentos analgésicos têm efeito semelhante ao da heroína. A forma de pó retratada é derretida em um líquido e injetada. As agulhas usadas para injetar às vezes são compartilhadas entre os usuários, o que os expõe a doenças transmitidas pelo sangue. Fentanil. O fentanil é um potente opioide sintético aprovado pela Food and Drug Administration para uso como analgésico, alívio da dor e anestésico. É aproximadamente 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína como analgésico. É um dos principais contribuintes para overdoses fatais e não fatais de drogas nos Estados Unidos. Nomes populares: Apace, China Girl, Chinatown, Dance Fever, Friend, Goodfellas, Great Bear, He-Man, Jackpot, King Ivory, Murder 8, Poison and Tango and Cash, and... Como é usada? Cheirado, fumado, por via oral por pílula ou comprimido, cravado em papel de filtro, adesivos, vendida sozinho ou em combinação com heroína e outras substâncias, foi identificado em pílulas falsas
imitando drogas farmacêuticas como a oxicodona. Quais são os seus efeitos no corpo? Assim como outros analgésicos opioides, o fentanil produz efeitos como relaxamento, euforia, alívio da dor, sedação, confusão, sonolência, tontura, náuseas e vômitos, retenção urinária, constrição pupilar e depressão respiratória. Drogas comuns de abuso. Produtos farmacêuticos. Criados para uso prescrito, os medicamentos estão frequentemente sujeitos a abuso. Existe um mercado negro para a compra e venda de medicamentos que necessitam de receita médica, especialmente aquelas usados para dor e tratamentos psiquiátricos. Alguns usuários se tornam especialistas em drogarias, indo de um hospital a outro para mais prescrições, lidando com o abuso de substâncias de apoio ao paciente conforme descrito no plano de cuidados. Preste especial atenção à adesão ao uso de medicamentos, visitas a programas de reabilitação ou tratamento, monitore a aparência, o humor e o afeto do paciente. Comunicar ao enfermeiro se o paciente deixa de tomar sua medicação e a consultas de reabilitação ou tratamento, ou apresenta mudanças em seus indicadores comportamentais. Relate sinais de abuso de substâncias. Se você está preocupado com a reação do paciente por estar relatando suspeita de abuso de substâncias, vá até um local privado antes de fazer sua denúncia. Sinais de abuso de substâncias, drogas ou itens associados ao abuso de drogas encontrados no domicílio. Agulhas, para um paciente que normalmente não as usa para seus medicamentos. Cachimbos, bongs ou dispositivos para fumar, odores de drogas em casa, se você reconhecê-los. Prescrição de remédios que não fazem parte do perfil de medicamentos do paciente. Tráfego de pessoas na casa. Mudanças no comportamento, humor, afeto ou aparência do paciente. O que fazer se você testemunhar abuso de substâncias? Não tente impedir o paciente de usar a droga. Saia do local e relate o que está acontecendo ao escritório. Fale com um enfermeiro ou com o administrador. Se sentir que está em perigo, ligue para o 911. Amostra de plano de cuidados comportamentais. Problema: o paciente está ficando agitado e mais confuso durante a noite. Objetivo: o paciente responderá ao redirecionamento positivo dentro de uma semana. Abordagem: mantenha uma rotina previsível para a hora de dormir, acordar, refeições e atividades. Planeje atividades e exposição à luz durante o dia para incentivar a sonolência noturna. Limite o cochilo diurno. Limite a cafeína e o açúcar às horas da manhã. Ligue uma luz noturna para reduzir a agitação que ocorre quando os arredores estão escuros ou desconhecidos. À noite, tente reduzir o ruído de fundo e atividades estimulantes, incluindo assistir TV, que às vezes pode ser perturbador. Em um ambiente estranho ou desconhecido, traga itens familiares, como fotografias, para criar um ambiente mais descontraído e familiar. Toque música familiar e suave à noite, ou sons relaxantes da natureza, como o som das ondas. Amostra de plano de cuidados comportamentais. Problema: o paciente é verbalmente abusivo, com o HHA, grita. O S é a linguagem profana e depreciativa. Objetivo: no próximo mês o paciente terá menos episódios de abuso verbal. Abordagem: quando o paciente se torna verbalmente abusivo, o HHA informará ao paciente que sairá por 5 minutos, indo a outro quarto ou fora da casa, dependendo da configuração do local. 2. HHA informará ao paciente, quando ele retornar, a expectativa é que não haverá mais palavrões ou gritos. 3. Se o abuso verbal continuar, o HHA repetirá o tempo limite de 5 minutos. 4. Se as agressões verbais continuarem, o HHA informará ao coordenador e ao paciente que está saindo pelo resto do dia e retornará na próxima data agendada para atendimento, desde que o paciente possa ser deixado sozinho com segurança. 5. O coordenador solicitará uma conferência de caso com seu gerente, o gerente de caso, o paciente e o HHA. 6. A família pode ser incluída na conferência do caso conforme necessário. 7. Durante a conferência, o paciente pode falar sobre o comportamento do HHA, como estar no celular o tempo todo. Paciente e HHA devem entender claramente quando ligar para o coordenador, por exemplo. Paciente pode ligar se HHA abusar do telefone celular. HHA pode ligar quando houver comportamento verbalmente abusivo. Amostra de plano de cuidados comportamentais.
Problema: atividade de drogas ilícitas no domicílio do paciente. Objetivo: cessar uso de drogas em 1 semana. Abordagem: quando o HHA suspeita de atividade de drogas ilegais, o HHA informará ao paciente que sairá por 5 minutos, indo a outro quarto ou fora da casa, dependendo da configuração do local. 2. O HHA informará, quando retornarem, a expectativa é que não haja uso de droga. 3. Caso a atividade continue, o HHA informará ao coordenador e ao paciente que está saindo pelo resto do dia e retornará na próxima data agendada para atendimento. 4. O coordenador solicitará uma conferência de caso com seu gerente, o gerente de caso, o paciente e o HHA. 5. A família será incluída na conferência do caso, conforme necessário. 6. Durante a conferência, o paciente pode falar sobre o comportamento do HHA, como ficar no celular o tempo todo. O paciente e o HHA devem entender claramente quando ligar para o coordenador, por exemplo. Paciente pode ligar se HHA usa o telefone celular. HHA pode ligar quando há uso de droga no local. Todos devem entender, a atividade da droga não é aceitável enquanto o HHA está em casa.